Graça e paz, irmãos, boa noite. Está começando mais um programa, Firmados em Cristo, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segunda-feira, 24 de junho de 2019, 8h30 da noite. Estamos começando mais um programa para o louvor da glória de Deus, onde nós vamos estar juntos novamente, ministrando e compartilhando um pouco da palavra de Deus, mas eu quero começar esse programa nesta noite, lendo o Salmo 121 e logo em seguida está orando, colocando este momento diante de Deus para que o Espírito Santo ele venha nos direcionar. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, com a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Vamos orar? Vamos colocar esse momento diante de Deus, para que o Espírito Santo venha direcionar esse momento. Você que está já nos acompanhando ao vivo, você pode estar orando junto conosco, porque esse programa não é meu, esse programa não é de homens, não é de mulheres, esse programa é do Senhor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Oramos. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero colocar este programa, Firmados em Cristo, nas tuas mãos, que teu Espírito Santo, Senhor, venha tomar de conta desse momento, venha nos direcionar a respeito deste culto, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Pai, eu me coloco na tua total dependência, que teu Espírito possa me usar como canal de bênção nesta noite para cada pessoa, cada pai de família, cada mãe de família, cada família que estará nos acompanhando ao vivo, mas também aqueles que posteriormente vai estar assistindo esse vídeo no Facebook, no YouTube. Pai, eu quero declarar, Senhor, que o teu Espírito Santo é quem tem liberdade para agir e fazer tudo aquilo que lhe apraz. Eu coloco já cada um dos nossos telespectadores nas tuas mãos, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Se há alguém enfermo, que seja curado. Se há alguém aprisionado, que seja liberto. Se há alguém com alguma causa na justiça, que o Senhor seja o juiz. Em nome de Jesus, Pai, que nesta noite o teu Espírito Santo encontre liberdade em nossas vidas para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, querido. Já quero mandar uma boa noite para o Gilto, para a Marinete, para Leveni, que já está conosco, Francisco Carlos, que não tem se afastado desse momento, que tem nos acompanhado, que tem nos abençoado através do tempo que você tem reservado para estar conosco, que o Espírito Santo nesta noite, ele possa ter liberdade no meu e no seu coração para falar aquilo que ele já preparou desde a fundação dos tempos, antes mesmo que nós viéssemos nesse mundo. O Senhor já tinha reservado este dia, já tinha reservado esse momento para nos unir através da internet, através do Facebook, através do YouTube, para compartilharmos juntos um pouco da palavra de Deus. Eu não quero deixar claro para você que é de outra religião. Eu não estou aqui para pregar religião, para pregar a igreja. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus dentro da Bíblia. Você pode, se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar. Não estou aqui para criticar nem falar de religião, porque religião ela não salva ninguém, igreja não salva ninguém, pastor não salva, padre não salva, ninguém salva. Só quem salva é Jesus Cristo, e a única coisa que liberta o homem é a palavra, como o próprio João diz lá na sua epístola de João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a finalidade deste programa é levar um pouco da palavra de Deus dentro das Escrituras para o seu coração. É uma semente que está sendo plantada, e a minha oração é que após essa semente ela ser plantada, ela seja regada e ela possa brotar e dar frutos, e frutos de arrependimento, porque é para isso que Jesus ele deixou
a palavra é escrita. Para quê? Para nos ensinar como andarmos neste mundo, um mundo que é tenebroso, um mundo que é cruel, mas com Cristo, querido, tudo acontece. É por isso que quando Deus colocou no meu coração de estar fazendo este programa, eu fui adiante dele, perguntei qual seria o nome do programa, e Deus ele deu todas as orientações e colocou o nome Firmado em Cristo. Então o nome desse programa é Firmados em Cristo. Em quem é que você está firmado? Em quem você tem se firmado? Em quem você tem depositado a sua confiança? É em igreja? Está errado. Você tem depositado a sua confiança em homens? Está errado. A sua confiança tem que estar depositada em Cristo, porque só Ele tem o poder para te libertar, para te salvar, para te curar, para te direcionar os caminhos corretos em que você deve andar. Para quê? Para que você não venha se perder, para que você não venha sofrer consequências de um caminho errado, de uma escolha errada. Então o Espírito Santo, querido, ele foi enviado por Cristo justamente para isso, para nos orientar, nos direcionar e nos ajudar a tomar decisões e escolhas, porque Jesus, o Espírito Santo e Deus, ele sabe que nós vamos viver amanhã o fruto das escolhas que nós fazemos hoje. Então é por isso que o Espírito Santo, ele toma de conta de cada um de nós quando nós damos liberdade a ele para ele direcionar a nossa vida. Muitas vezes, querido, nós queremos Jesus como o nosso Salvador. Nós queremos o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso aconselhador. Mas não queremos Jesus como nosso Senhor. Por que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor? Por quê? Porque o Senhor é aquele que dita, o Senhor é aquele que dá as regras. E quando ele dita, quando ele dá as regras, o mínimo que ele espera daquele a qual ele ordenou é a obediência. E é por isso, querido, que muitos cristãos estão sofrendo, estão padecendo. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz do Senhor. O Senhor está dizendo, não vá por aqui, porque aqui você vai se dar mal. Vá por esse caminho. E as pessoas começam a olhar para os caminhos que tem à sua frente e ele faz escolha errada. Por quê? Porque ele olha com seus olhos humanos. Então, quando ele vê um caminho florido, um caminho que não tem pedra e um caminho cheio de espinho e cheio de pedra, e Jesus manda que ele vá por aquele caminho cheio de espinho e de pedra, ele faz a escolha pelo outro caminho. Por quê? Porque é um caminho mais fácil, é um caminho onde ele vai sorrir, é um caminho onde ele não vai tropeçar. Mas o final desse caminho, querido, é que pode ser desastroso. No final desse caminho é que vai estar o resultado das nossas escolhas. E quando nós escolhemos andar pelo caminho que o Senhor nos orientou, independente da situação desse caminho, querido, com certeza nós vamos terminar esse caminho com a vitória, em nome de Jesus. E nesta noite, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, com os amigos, com todos vocês que já estão nos acompanhando ao vivo e com aqueles que vai entrar logo mais, um pouco da palavra de Deus. Por esse nome, o nome desse programa ser Firmado em Cristo, eu tenho sempre buscado no Senhor uma palavra que condiza com o nome desse programa. Porque quando se diz firmado em Cristo, nós temos que andar firmado em Cristo. E nesta noite, querido, eu quero falar sobre algo muito importante. Jesus, queridos, quando ele esteve aqui na terra, quando ele começou seu ministério, ele teve o cuidado de chamar para perto dele 12 homens que iriam caminhar junto com ele dos 3 anos e meio de seu ministério. Para quê? Porque Jesus sabia que ele veio a este mundo com um propósito. E que quando ele cumprisse o seu propósito, ele iria voltar para a casa do Pai. Mas só que a obra que ele começou teria que ter continuidade, não poderia parar. E para ter continuidade, ele teria o quê? Que formar discípulos. Ele tinha que treinar pessoas para quê? Para que quando chegasse o tempo de cumprimento do seu propósito, que ele tivesse que voltar para a casa do Pai, as pessoas a qual ele chamou para perto de si, para treinar, para ensinar e levar até as experiências, da continuidade
a sua obra. É por isso que ele diz para os seus discípulos assim: eu vou para a casa do meu pai, mas as obras que eu fiz, vocês ainda farão, e farão ainda muito mais. Por quê? Porque quando ele partisse, o ministério dele aqui na terra se encerrava. Mas o ministério na terra não podia parar. Então, aqueles 12 homens que ele escolhe para si, para dar continuidade, ele vai treinar e ensinar. E ele diz: vocês vão fazer mais ainda. Por quê? Porque o ministério dele aqui ia parar como homem físico. E iria continuar através dos seus discípulos. E eles iam fazer muito mais coisas que ele fez aqui na terra. Claro que tudo que nós fazemos, querido, é por causa do mover do Espírito Santo que ele enviou para nos ajudar. E se você está com sua Bíblia aí, e você quiser abrir para acompanhar, é muito importante, mas se você não tiver com sua Bíblia aí, não quiser acompanhar, depois você pode procurar e ler. Eu vou estar falando sobre deixe Jesus remar o seu barco. O título dessa palavra de hoje é: deixe Jesus remar o seu barco. Quem é que está direcionando a tua casa? Quem é que está direcionando a tua vida? Quem é que está remando o seu barco? Quem é que está junto com você no seu barco? É muito importante, querido, nós ter convicção de que a pessoa que está remando o nosso barco, ele saiba remar e saiba para onde está indo e para onde está nos levando. Porque se a pessoa que estiver remando o nosso barco, ele não tiver uma direção para onde vai, não souber remar, ele vai deixar o nosso barco à deriva. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Nós vamos ler essa passagem e depois nós vamos aqui juntos ser ministrado através da voz do homem, mas que seja o Espírito Santo que esteja ministrando aos nossos corações. Porque não é porque eu estou aqui ministrando que eu também não preciso de ser ministrado. Eu também preciso ser ministrado. Essa palavra também é para mim, porque a cada dia, querido, eu quero estar mais e mais firmado em Cristo. Porque quanto mais nós estivermos firmados em Cristo, mais a nossa vida vai ser melhor, vai ser com mais alegria. Vamos ter aflição? Vamos. Mas nós vamos ter aflição, mas com a certeza de que a vitória é nossa. Vamos entrar no deserto? Vamos entrar no deserto, mas nós temos a certeza que o deserto vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória. Amém, querido? No livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 a 27, diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então, os seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a ele: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Queridos, nós estamos falando não de pessoas que não tiveram frente a frente com Jesus. Nós não estamos falando de homens que não estavam sendo treinados por Jesus. Aqueles 12 discípulos, queridos, eles foram chamados pelo próprio Jesus para fazer parte do seu ministério, e aqueles homens, eles passavam 24 horas por dia ao lado de Jesus, e aqueles homens, eles viam os milagres que Jesus fazia, eles viam Jesus curar leprosos, eles viram Jesus dar vista aos cegos, ele via o Jesus fazer maravilhas. E Jesus, queridos, ele ensinava as multidões com palavras ou através de parábolas. Mas isso aqui era para as multidões. E quando Jesus estava ensinando as multidões com palavras e com parábolas, os discípulos estavam juntos.
Mas só que Jesus, ele tinha aqueles discípulos, ele tinha que treinar aqueles discípulos. Ele tinha que preparar aqueles discípulos para dar continuidade à sua obra. Então, Jesus, ele ensinava também os seus discípulos. Só que Jesus ensinava os seus discípulos usando palavras, usando parábolas, mas Jesus, sempre que ficava a sós com seus discípulos, ele tirava os seus 12 discípulos, afastava-se um pouco da multidão, ia para um lugar isolado, e ali ele ensinava os seus discípulos, ele ensinava através da palavra, ele ensinava através de parábolas, mas ele também ensinava através de experiências próprias. Jesus, ele tinha por objetivo treinar aqueles homens a fazer o que ele fazia. Porque não era interessante para Jesus ensinar os seus discípulos apenas falando, apenas com parábola. Ele tinha que ensinar na prática. Por quê? Porque uma pessoa não tem condições de mandar uma outra pessoa fazer algo que aquela pessoa nunca viu fazendo, e Jesus entendia isso. Então Jesus sabia que os discípulos iriam, quando Jesus subisse aos céus, os discípulos iriam ter que fazer o que Jesus fazia: impor a mão nos enfermos e ser curado, dar ordem aos demônios e eles saíssem, e dar ordem ao mar, dar ordem ao vento, e acontecer. Mas ele precisava o quê? De treinamento. Então, muitas vezes, Jesus permitiu que algo acontecesse para que os discípulos passassem por aquela experiência, para poder, quando Jesus partisse, eles saber que eles tinham autoridade para ordenar o mar, ordenar o vento, ordenar as plantas, os animais. Então Jesus, ele levava os seus discípulos para a prática, para o treinamento prático. E aqui nesse capítulo fala que logo após a primeira multiplicação dos pães, em que os discípulos viram Jesus alimentar uma multidão de pessoas, Jesus manda que eles entrem no barco. Jesus entra no barco, Jesus não manda, Jesus entra no barco, e os discípulos seguiram. Por que os discípulos seguiram? Porque os discípulos seguem o seu mestre. E os discípulos também, havia interesse também nos discípulos de querer aprender. Querido, quantas vezes, querido Jesus, o Espírito Santo quer nos ensinar algo na prática, mas devido à circunstância ser o contrário daquilo que nós queríamos, nós recuamos e nós rejeitamos o ensinamento, porque é muito melhor aprender ouvindo na palavra do que aprender na prática, porque muitas vezes na prática traz dor. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu não entendia nada de maquinário, de ferramenta, e meu pai me jogou em cima de uma máquina para me aprender. Ele me ensinava, ele dizia como fazia, e ele recuava e ficava olhando. Se algo começasse a dar errado, ele se aproximava e dizia: você está fazendo errado, você tem que fazer assim. E muitas vezes eu me machuquei, muitas vezes eu levei pancada. Por quê? Porque eu estava na época do aprendizado. Depois que eu aprendi a profissão, eu trabalhei sem nenhum problema, já hoje sou aposentado e pronto. E era isso que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Ele estava treinando na prática. E a Bíblia diz que quando eles sobem no barco, em alto mar, veio, no versículo 24 diz que veio de repente uma tremenda tempestade, um vento violento que batia naquele barco. E ali, querido, tinha pessoas que conheciam o mar. Pedro, Tiago e João eram pescadores, então eles conheciam a fúria do mar. Eles estavam no terreno deles, porque eles eram um profissional da pesca. Então eles conheciam aquilo ali. Mas a Bíblia diz aqui que a tempestade era tão violenta que batia naquele barco, que estava em tempo de despedaçar. E o mais interessante é que enquanto a tempestade batia no barco, o vento soprava contra aquele barco, o barco estava à deriva. A Bíblia diz que Jesus dormia. Professor bom, né, queridos? Que ótimo professor! Que maravilha! Mas o que acontece é que quem estava na direção daquele barco, mesmo dormindo, era o Senhor dos Senhores. Era o Senhor que tem autoridade sobre o vento, é o Senhor que tem autoridade sobre os mares, é o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas ele estava dormindo. Só que os discípulos estavam
em período de aprendizado. Então eles ficaram com medo, eles ficaram atemorizados. No momento em que tudo parecesse estar tranquilo, surge uma grande tempestade, e nesse exato momento, quem está dormindo tranquilamente lá no porão do barco? Jesus. E os discípulos então, desesperados, morrendo de medo, e não percebe que quem está no comando do barco é Jesus, mesmo estando dormindo. Queridos, Jesus, ele estava ali dormindo, mas ele está no controle de todas as coisas. Mas ele está querendo ensinar os seus discípulos que eles têm autoridade de dizer: tempestade, acalma, vento, acalma. Mas como a situação é adversa ao que eles pensavam, eles estão achando que estava tudo tranquilo. De repente, vem contra eles uma imensa tempestade e eles estão com medo. Eles estão com medo de perecer, eles estão com medo de morrer. Mas quando Jesus está no barco, queridos, o barco não afunda. Querido, eu não sei como é que está a tua situação hoje, eu não sei que situação você está passando, eu não sei que tipo de luta você está passando, eu não sei qual é o teu pensamento agora a respeito da situação. Eu não sei se você já está vendo o barco naufragar, mas eu quero te dizer nesta noite que deixa Jesus entrar no teu barco, deixa Jesus tomar o leme do teu barco, e o barco vai aprumar, e o barco vai navegar, e ele não vai afundar, porque quando Jesus chega, querido, o mar se acalma. Quando Jesus chega, o vento passa. Quando Jesus chega, o deserto termina. Quando Jesus chega, a dor passa. Porque Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus está no controle da nossa vida. Jesus não passa nada aos olhos dele desapercebido. O que acontece? Aí as pessoas dizem: mas Jesus com seus discípulos em alto mar, e Jesus dormindo? Sim, o que é que tem? Ele está no controle de todas as coisas. Ele estava dando uma oportunidade aos seus discípulos de se levantarem com autoridade, porque eles já tinham visto Jesus fazer aquilo. Eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Então por que ele não tinha autoridade de dizer: mar, se acalme? Porque eles tinham essa autoridade. Eles estavam no treinamento. E para aprender, se aprende na prática. Não se aprende só ouvindo. Na prática é que se aprende. No versículo 25 diz: então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todo perecer. Os discípulos, eles, por um determinado momento, ele esquece quem está com ele no barco. A aflição, o medo tira a atenção deles. O medo tira o foco deles de Jesus. E por um instante eles esquecem que Jesus está no barco. Querido, quantas vezes nós nos esquecemos que Jesus está no controle da nossa vida? Quantas vezes nós nos esquecemos que Deus está no controle da nossa casa, está no controle da nossa família, e começamos a afogar-nos. Começamos a afundar, começamos a naufragar. Mas por quê, querido? Porque o medo nos faz perder o foco. O medo nos tira do foco. E isso que aconteceu com aqueles discípulos. Quando eles viram a tempestade, quando eles viram o perigo, quando eles viram que estavam perto da morte, eles esquecem. Eles perdem o foco. Eles esquecem que quem está lá no barco com eles é Jesus. Mas alguém se lembra. A Bíblia não diz qual deles foi, mas diz que alguém foi lá e chamou Jesus. E chamou com desespero, clamando: Jesus, acorda! Jesus, vem aqui, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Como vão morrer se quem está com eles é a vida? Jesus é vida, Jesus não é morte. Aleluia! Glória a Deus, que nós servimos a um Deus de vida, nós não servimos a um Deus de morte. Ei, olha para o céu, o salmo que eu li, 121, levanta teus olhos para o céu e clama, porque é de lá que vem o teu socorro, querido, é de lá que vem o nosso socorro. A Bíblia diz que Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre com seus olhos voltados para mim, voltado para você, voltado para a sua casa. Ei, querido, até o mar pode estar
com altas ondas, mas não vai afundar o teu barco, porque Jesus está contigo, aleluia, oh, aleluia, que Jesus maravilhoso, queridos. Então os discípulos acordam Jesus, porque estavam aterrorizados e com medo de morrer. Queridos, as pessoas podem dizer assim, mas eram os discípulos de Jesus, estavam com Jesus, sim, queridos, são humanos, são carne, e tem hora, querido, que a carne grita, tem hora que a carne fala mais alto, e quando a carne fala mais alto, nós perdemos o quê? A noção de quem está no controle das nossas vidas, queridos. Mas eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ele vai te sustentar, ele vai deixar os teus olhos abertos, ele vai deixar os teus ouvidos abertos, e a tua mente não vai esquecer que quem está no controle da minha e da sua vida é Jesus. Ele está no controle do nosso barco. Aleluia! Glórias a Deus, queridos. Em nome de Jesus, no versículo 26 diz, mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo? Homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. O que é interessante aqui nesse versículo, queridos, é que Jesus não diz que eles não têm fé. Jesus não disse, vocês não têm fé. Jesus disse, homens de pequena fé. Eles têm fé. Nós temos fé, queridos. Mas muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nos impede de ver a solução, nos impede de ver quem está no controle, nos impede de sentir a presença daquele que nunca nos abandonou, não nos abandona e jamais nos abandonará, porque é o que está escrito na sua palavra no livro de Mateus, eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, a palavra ela é eficaz, a palavra é verdadeira. E se Jesus disse que Ele estará comigo e Ele estará com você até a consumação do século, querido, então, querido, ele está assim. Ele está porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Ele não é um espírito de engano, Ele é um espírito de verdade, querido. E Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle de cada situação, querido. Querido, não importa a situação, Jesus, Ele sempre vai estar conosco. O nosso problema, querido, sabe qual é? O nosso maior problema, sabe qual é, querido? Porque na hora da angústia, na hora da aflição, nós não conseguimos perceber que Jesus está do nosso lado. Eu costumo dizer, querido, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, é o momento em que Deus mais se faz presente. Mas o nosso momento atribulado, o nosso momento de angústia, o nosso momento de dor, os nossos olhos fecham, os nossos ouvidos se fecham e nós não conseguimos perceber que quem está no controle, quem está do nosso lado é Jesus, querido. Mas Ele está do nosso lado. Ele nunca desampara um filho seu, querido. Então ele diz, homens de pequena fé. Eles têm fé. Só que a fé naquele momento fugiu. A fé naquele momento acabou. Mas a Bíblia diz, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanha. E a semente de mostarda é a menor semente de todas as hortaliças, queridos. Mas a Bíblia diz, se você tem fé, se eu tenho fé, do tamanho de um grão de mostarda, querido, nós vamos dizer, monte, transporte-se de um lugar para o outro, e Ele vai transportar, sim, porque é isso que a palavra diz, em nome de Jesus. Reparem que Jesus não disse que seus discípulos não tinham fé, mas que tinham pouca fé, e eles deveriam ter confiado que com eles estavam no barco. Eles deveriam ter confiado que quem estava no barco com ele era alguém que eles já tinham visto, eles tinham presenciado. Aquele homem que está com ele no barco fazer milagres, fazer maravilha, resolver situação, levantar defunto, dar vista aos cegos, dar som ao surdo, dar voz ao mudo, fazer coxo se levantar, expelir demônios. Eles tinham visto, mas foi no momento do desespero que eles perderam o sentido da fé. Mas com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Amém, queridos? No versículo 27 diz, então, maravilhado, exclamaram,
quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, aqui tem algo meio esquisito, ao meu ver. Por quê? Porque eles conhecem Jesus. Eles conhecem a autoridade de Jesus. Eles estão passando pelo treinamento. E sempre que nós encontramos na Bíblia, Jesus levando os seus discípulos à prática, a ver ele fazendo aquilo que era para eles fazer. Então eles conhecem Jesus. Eles conhecem o poder que está na palavra de Jesus. Ele conhece o poder que está no simples gesto de Jesus. E aqui, depois que Jesus acorda e acalma a tempestade e que tudo volta ao normal, eles exclamam: quem é este homem? Quem é este homem? Quantas vezes, queridos, nós fazemos a pergunta, não quem é esse homem, mas cadê Jesus? Jesus me abandonou. Jesus não me ouve mais. Jesus não me escuta mais. Eu tenho clamado. Queridos, Jesus nunca deixou de te ouvir. Jesus nunca te abandonou. Ele sempre está contigo. E sempre que você fala, Ele escuta. O que acontece é que os nossos ouvidos espirituais estão fechados, os nossos olhos espirituais estão fechados, mas nesta noite eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo, Ele vai abrir os nossos ouvidos espirituais, Ele vai abrir os nossos olhos espirituais e nós vamos, antes de olhar para a situação, nós vamos olhar quem é que está do nosso lado. Quem é que está dentro do nosso barco? E se ele não estiver dentro do teu barco, nesta noite você tem a oportunidade de convidar ele para entrar no teu barco. Ou seja, se Jesus não está na tua vida, convida ele para entrar na tua vida. Se ele não está na tua família, convida ele para entrar na tua família. Porque na hora que você convida, ele entra. E quando ele entra, querido, ele faz a diferença. Ele faz a diferença, porque eu sei que ele faz, porque ele tem feito diferença na minha vida. E eu tenho visto que muitas pessoas têm tido suas vidas mudadas. Por quê? Porque permitiram que Jesus tomasse conta do controle da sua vida. Mas o mal das pessoas é que querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. E se ele não é Senhor, ele não tem autoridade de se envolver nas tuas questões, porque Jesus ele não invade os nossos desejos, ele não invade as nossas vontades, ele não interfere nas nossas decisões. E quando nós tomamos decisões erradas, ele fica olhando e dizendo, não é esse caminho, mas ele não interfere, porque ele respeita as nossas decisões. Mas quando nós dizemos assim, Jesus entra na minha vida, Jesus entra na minha casa, entra na minha família e toma conta de tudo. Ah, queridos, e deixa que também muitas vezes nós pecamos, por quê? Porque nós dizemos assim, Senhor, eu não aguento mais esse fardo, eu não aguento mais esse peso, eu entrego nas tuas mãos. Aí entregamos na mão dele, mas na primeira situação, tira da mão de Deus e vai querer resolver. Aí, queridos, fica difícil. Se você entregou nas mãos de Jesus, confia que ele vai resolver, querido. Ele não vai te abandonar, ele não vai desprezar aquele que confia nele, querido. E ele está nesta noite com as mãos estendidas em direção a você. Ele está nesta noite com as suas mãos estendidas em direção à sua casa. Ele está disposto a te abençoar, a resolver a tua situação e te livrar de todo o laço do passarinheiro. Amém, queridos? Depois que eles acordam Jesus, viram que ele acalmou a tempestade e viram que não estavam correndo o risco de morrer e começaram a exaltar e glorificar Jesus. Isso aqui também, queridos, eu vejo o seguinte, que tem muitas pessoas que estão afligidas, que estão angustiadas, que estão entrelaçados, emaranhados com os problemas, com dificuldade. É um filho que está na droga, é um marido que é alcoólatra, é uma esposa que não lhe respeita, é uma família desordenada, é uma angústia, é um patrão que não concorda com você, é um amigo, é um colega, querido, e isso te traz um peso. Por quê? Porque você deixou de crer em Jesus. Aí muitas vezes a pessoa procura um refúgio, procura uma igreja, e ali ele encontra
Jesus, e Jesus lhe ajuda, Jesus tira o peso de suas costas, e quando essa pessoa está aliviada, vira as costas para Jesus e vai viver como se nada tivesse acontecido, queridos. Porque as pessoas são ingratos. As pessoas hoje, muitas pessoas, claro que eu não vou radicalizar, mas a maioria das pessoas hoje procuram Jesus não pelo que ele é, mas é pelo que ele pode fazer. E depois que Jesus faz, ele volta as costas. E Jesus é tão bom que ele abençoa a pessoa vai embora, começa tudo de novo quando volta para a mesma situação e pior, porque a Bíblia diz que quando nós somos libertos de algo e nós voltamos atrás, aquilo vai acontecer e é 7 vezes pior. Voltamos para Jesus e Jesus é tão amoroso, Jesus é tão misericordioso que diz: eu te recebo de volta, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, e ajuda, e a pessoa se liberta novamente. Queridos, eu quero dizer nesta noite, eu não sei a que altura do mar está o teu barco. Eu não sei como é que está a tua família hoje. Eu não sei como é que está a tua situação interna. Porque muitas vezes o nosso conflito não é exterior. Muitas vezes o nosso conflito é dentro, é no interior. E o pior conflito do homem é dentro. É falta de paz no espírito. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ele vai entrar dentro de você, ele vai mexer dentro de você, e ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém onde você está. Se você recebe essa palavra, diga amém onde você está. Eu não estou dizendo que você vai mudar de religião, que você vai mudar de igreja. Não, querido. Eu estou dizendo que quando você deixar Jesus, Jesus de Nazaré, ele tomar o controle da tua vida, aí sim, é ele, o Espírito Santo, que ele vai colocar em você, que vai te direcionar, que rumo você vai tomar a partir do momento em que ele entrar no teu barco, no momento em que ele tomar o leme da tua vida e começar a te guiar, em nome de Jesus. Eu quero nesta hora, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero declarar que nesta noite, hoje é uma segunda-feira, é praticamente o início da semana, é o segundo dia da semana, mas nós ainda temos ainda 5 longos dias pela semana, e eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana mais do que abençoada na sua vida, e que os problemas que você ainda não conseguiu resolver, que o Espírito Santo ele vai te ajudar. Mas queridos, não diga assim, Deus vai fazer, mas ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quando você chegar no teu limite, ele entra com a providência, e eu creio, querido, que ele vai fazer, e você vai ter uma semana de vitória em sua vida. Se você crê nessa palavra, eu quero orar com você, eu quero orar pela tua família, e eu quero declarar em nome de Jesus, que aquilo que tem tirado a tua alegria, aquilo que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sossego, hoje cai por terra, em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos onde você está, colocar a mão no teu coração, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Santo e Poderoso, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, para estar aqui diante dessa câmera, usando, Senhor, a internet, o Facebook, Senhor, para estar ministrando a tua palavra dentro dos lares, Senhor. Pai, que nesta noite o teu Espírito Santo, Senhor, vá de encontro, Senhor, às necessidades de cada um dos nossos telespectadores, que teu Espírito nesta hora esteja visitando, Senhor, a casa da Leveni, esteja visitando a casa da Marinete, a casa da Elisanjo, esteja visitando, meu Pai, a casa da pastora Elita, Senhor, a casa da Joelma, a casa do Paulinho, a casa da Patrícia, meu Pai, lá em Portugal, Senhor, esteja visitando a casa da Silvia, Senhor, a casa do Isaac, do Ezequiel, a casa dos meus irmãos, a casa de cada um, a casa do Gilto, Senhor,
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja visitando, Senhor, e limpando, Senhor, fazendo toda a limpeza, Senhor, que Satanás tentou jogar essa sujeira dentro dessas casas, Senhor. Pai, eu quero declarar nesta noite que o barco começou a flutuar, porque está nas mãos de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que o barco de nenhum vai afundar, porque quem está no leme é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor que ordena os mares, é o Senhor que tem poder sobre o vento, Senhor, e esse Senhor tem poder sobre nossas vidas. Pai, eu quero abençoar, Senhor, cada família aqui que está nos acompanhando, mas também já quero declarar essa mesma bênção sobre aqueles que amanhã vão estar assistindo esse vídeo no Facebook, vão estar assistindo no canal do YouTube, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, e eu os abençoo a todos vocês, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja, o dia do nosso culto, para que você que mora aqui em Mossoró, se o Espírito Santo lhe direcionar a estar nos procurando, nós estamos ali aos domingos, às 19 horas, com o nosso culto da família, de louvor e adoração ao nosso Deus. Às terça-feira, às 19h30, também nós estaremos ali, orando por você. Se você assim desejar nos visitar, você será muito bem recebido, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, e estaremos sempre de portas abertas para te receber. Lembrando que quinta-feira, às 10 horas da manhã, o programa Manhã com Deus, com a pastora Elita Magalhães. No sábado também, às 10 horas da manhã, Manhã com Deus, com a pastora Elita Magalhães. Eu sou o esposo dela, eu tenho acompanhado o seu programa, tem sido palavras edificantes, palavras abençoadas. Eu sei que pessoas estão sendo libertas através do programa Manhã com Deus, através do programa Firmados em Cristo, porque esse programa nasceu no coração de Deus, que colocado em nossos corações e no coração da nossa igreja que tem nos apoiado. Eu quero agradecer a todos os membros da nossa igreja Batista Ágape pelo apoio, pelo carinho. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos e que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus, e até quarta-feira, neste mesmo horário, em nome de Jesus.